essas Ele coisas. respondeu o quê? Que ia tomar um banho e volta. Bom banho, pense na gente. Vai lá, irmão, vai lá. Sim, voltando, galera, conversando aqui, o que a gente precisa deixar um adendo aqui, gente, o que é isso, tá ligado? Isso, basicamente, foi uma das maiores afrontas aos direitos fundamentais da humanidade. E isso constantemente precisa ser lembrado, precisa ser falado, ensinado. Sim, com certeza. Mas o nacional-socialista, como os movimentos comunistas, precisa ser, são movimentos coletivistas, precisa ser ressaltado. Tiveram as mesmas bases ideológicas para se sustentar no discurso político. Sempre foram, vamos dizer assim, um é primo do outro. Não é que os dois são iguais, obviamente, porque as pautas partidárias, vamos botar aqui partidarismo, o próprio nacional-socialista, ele veio de um outro ista, que vocês provavelmente devem lembrar de Fá e o resto vocês sabem. E esse outro ista, que foi o pioneiro, que foi que começou, deu força para esse nacional-socialista se desenvolver. Mas todos eles, tanto o nome nacional-socialista, vieram de uma base coletivista. Coletivista na qual você defende muito mais a vontade de uma maioria, as vontades e os anseios de uma maioria em prol, em cima, na verdade, das vontades, dos direitos individuais. Os direitos individuais são todos aqueles que você detém, que é propriedade privada, de liberdade, direito de ir e vir. Isso aqui eu tô falando bem resumido para vocês poder vocês entenderem o contexto, até porque a gente não tem como debater muito mais profundo isso daqui. Mas a gente precisa deixar muito bem claro, porque muitas pessoas dizem que isso é extrema direita. Todos os conceitos de extrema direita. Eu não vou dizer... E bota tudo no mesmo balaio. E bota tudo no mesmo balaio, exatamente. E as pessoas fazem relações ao conservadorismo, ao nacional-socialista. E isso é de uma tamanha canalice também. Canalice porque muitas pessoas que podem estar assistindo a gente agora talvez nem façam ideia do que é ser conservador e nem do que é ser liberal. Não fazem ideia, não entendem o que é isso. Mas uma coisa precisa ser dita: o conservadorismo é nada mais, nada menos do que defender tudo aquilo que a humanidade entende que é importante e funciona para o seu próprio sustento, para a sua própria existência. É uma, vamos dizer assim, muito além de uma cultura, é uma cosmovisão. É uma coisa que você precisa aprender a estudar para conseguir enxergar a vida dessa forma. Não tem como você simplesmente imaginar que a sociedade ela vai acordar hoje conservadora, não é assim. É uma coisa que ao longo do tempo foi se estudada, e o pai desse conceito é o Edmund Burke, que justamente é o pai do conservadorismo moderno, que todo mundo fala, mas ele trouxe essa alusão no seu livro Reflexões sobre a Revolução Francesa, que todo mundo deve saber, que foi um movimento que iniciou com uma causa, mas que terminou somente em atrocidades e numa queda absoluta da França. Revolta em algo revolucionário. Né? Exato. E aí ia mudar as estruturas políticas na França, estruturas políticas sociais, econômicas. Exatamente. É a mesma coisa que o ismo queria fazer, né? Exatamente. Então assim, pode continuar, desculpa. E as pessoas que tinham uma visão mais cética, de tipo assim, olha, eu sei que tá uma porcaria o cenário daqui, o rei é um soberbo, tudo bem, realmente ele tá cagando pra população, mas assim, é melhor nós deixarmos esse sistema monárquico como tá e cobrarmos o rei. Sim. Cobrarmos essa mudança de uma maneira digo, que não mexa nas estruturas. Gradativa, observando o que é que funciona, o que é que precisa ser mudado. O que o rei está fazendo de errado? Muita coisa, né? Mas como é que não de reestruturar, não cortar a cabeça do rei, como fizeram. Exato. Né? Não botar uma guilhotina no meio da praça pública e fazer execuções à luz do dia. Uma revolução muito parecida que aconteceu anos, décadas antes foi a Revolução da Inglaterra, que aconteceu nos mesmos moldes, mas que terminou no modelo que se perpetua até hoje. É o modelo da monarquia parlamentarista. É o modelo que funciona para a cultura britânica. Entendeu? E o que acontece? E é uma dos modelos, que você gostando ou não, você concordando ou não, atualmente é um dos modelos de governo mais estáveis do planeta. Que tem menos polêmicas, que tem menos problemas. Isso é verdade. Entendeu?
e que tem muito mais estabilidade cultural da sociedade. Nunca vamos conseguir comparar a estabilidade política do Brasil com a estabilidade britânica. Nunca a gente vai conseguir fazer isso. Mas houveram sim diversos erros durante todo esse processo da monarquia, inclusive parlamentarista, no processo da Inglaterra. Não é perfeito, entendeu? Inclusive, justamente as batalhas que aconteceram com relação à independência americana e tudo aquilo ali já prova como houveram alguns equívocos durante o processo ali da monarquia parlamentarista. Mas esse não é o foco. O foco é Edmund Burke, como parlamentar do governo britânico, ele conseguia ter uma ótica diferente do que aconteceu na Revolução Francesa. Ele conseguia enxergar que houveram equívocos durante aquele processo, equívocos que levaram tudo aquilo ali que eles defendiam, que eram os direitos, as liberdades individuais e os direitos fundamentais, toda pro ralo. Como é que um processo que começou com a criação da cidadania universal, os direitos humanos, como é que eles começaram com esse negócio e terminaram com todo mundo morrendo na guilhotina? Sacou? Como é que eles começaram? Aí é que entra justamente os valores conservadores. O que é conservar? Não é conservador, não é conservar tudo do jeito que tá, não é isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Aqui tem um smartphone, para poder a gente não se estender demais nessa parte aqui. Aqui é um smartphone. Esse smartphone daqui você utiliza para Instagram, você utiliza para WhatsApp, você utiliza para YouTube, você sabe usar todas as funções, você liga e desliga no smartphone, você faz ligações, você tem acesso ao Wi-Fi, mas você sabe fisicamente como é que as ondas de Wi-Fi chegam nesse smartphone? Você sabe como é que um aplicativo ele opera o algoritmo dele por dentro? Você sabe como, como é que as engrenagens, a física eletrônica de dentro, como é que a química da bateria para recarregar funciona? Você teria que ter pelo menos uns 15, 20 ensinos superiores completos, sem falar de doutorado, PhD e tanta coisa que você teria que ter aqui. Fora prêmios Nobel ao longo da história, que tiveram que se desenvolver para poder você usar um simples smartphone. Um smartphone, ele é a prova daquilo de que não é porque você sabe usar um smartphone, você sabe para que serve, que você precisa entender como ele funciona. E ser conservador é justamente isso, é você respeitar toda uma história, uma evolução de milênios e décadas de evolução para chegar nisso daqui, numa simples coisa, quanto mais numa coisa colossal que é o modelo de Estado, uma república. Tanto que você vai ver que vai ter um retorno desses discursos da época dos gregos, democracia, romanos, república. Você vai ver que vai ter um ressuscitamento desse período e uma tentativa de trazer de novo o que eles vão chamar de direitos individuais, que é completamente numa linha doutrinária à parte às visões coletivistas que tanto o comunismo quanto o nacional-socialista defendia. É uma visão completamente à parte, é uma visão muito mais assim, para o interesse do coletivo, nós precisamos passar por cima de tudo, os fins justificam os meios, precisamos passar... Daí que tudo começou, né? Inclusive. Daí que tudo começou. Precisamos passar por cima de tudo isso, inclusive os direitos individuais. E uma das principais balizas do conservadorismo é justamente a defesa dos direitos individuais. Foi o conservadorismo, por exemplo, que as ideias conservadoras e liberais que vieram, por exemplo, trazer o que a gente chama de abolição da escravidão. Foram essas ideias conservadoras e liberais que começaram a trazer as ideias justamente como é que eu posso dizer, das implementações desses direitos numa Constituição, de entender o que foi que de fato aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Foram essas ideias, de fato, que começaram aqui, de muito tempo atrás, e que foi se crescendo. A forte visão do coletivismo, obviamente, veio já do Hegel, mas veio muito forte com o que a gente sabe do marxismo, que era justamente um filósofo materialista que enxergava o mundo com base na mais-valia, na divisão entre sociedades, entre proletariado e burguesia, que antes era burguesia e nobreza, e que antes da nobreza era nobreza e feudo, e aquela coisa toda que sempre haveria revoluções ao longo da história, entendeu? Sempre haveria essas questões ao longo da história. Então, Marx ele não falava como uma pessoa líder de um movimento, ele falava como filósofo, ele enxergava a sociedade da forma como ele acreditava, e ele acreditava que a última revolução da humanidade seria a transição do capitalismo através do socialismo para se chegar no comunismo.
Era esse processo. Só que esse processo, ele falava que para acontecer essa ruptura, essa questão de pegar dois polos que são desiguais e igualá-los em um só, esse processo de forçar precisaria de um líder que alçasse ao Estado essas diretrizes para que propositalmente pegasse os desiguais e colocasse como iguais. O conservadorismo enxerga que a sociedade já é desigual e que todos devem ser tratados iguais perante a lei. Perante a lei. Mas que Caio é diferente de mim, que Arthur é diferente de mim, que todos são diferentes, pensam diferente, agem diferentes. O coletivo, ele vai defender que todos devem pensar igual, agir igual e a mentalidade deve ser igual. E se você pensa diferente desse coletivo, você está fora dessa causa. Por isso, constantemente, movimentos coletivistas vão ser revolucionários. E a revolução, que é justamente você revolver, né? Pegar de baixo para cima, o movimento revolucionário é anticonservador e vice-versa. São polos opostos. Você não tem como ser conservador e ser revolucionário ao mesmo tempo. Essa é uma das críticas que nós trouxemos ao próprio Olavo de Carvalho no último podcast. Não tem como você ser as duas coisas, não faz sentido. Porque para você fazer uma revolução, você tem que passar por cima de direitos fundamentais, direitos individuais. E isso é o que o nacionalista foi. Por causa de uma causa que eles acreditavam, eles queimavam livros, eles apagavam a história, eles negavam tudo que aconteceu antes, pegavam tudo aquilo ali que a humanidade tinha aprendido, que era o que funcionava, que se entendia, para botar a própria ordem mundial que eles queriam. Que era exterminar tudo que era diferente. E tudo que pensava diferente. E não é diferente do comunismo. Esse é o ponto. Então é uma canalice quando você compara o nacional-socialista com as visões de direita conservador-liberal. Não faz sentido. Não faz sentido. A principal baliza do conservadorismo é a defesa dos direitos fundamentais e dos direitos individuais. E a moral judaico-cristã, né, mano? Imagine, mano. Imagine, né, mano? Imagine, mano. E essa é a maior contradição. Então vai ter gente que vai pegar rótulos específicos. Ah, é porque o nacional-socialista defendia a família, a constituição familiar. É verdade, é assim mesmo. Tá ligado? Enquanto o movimento comunista defendia o movimento feminista, aquele movimento ali logo no início, no começo, que as mulheres deveriam entrar no mercado de trabalho, que as mulheres deveriam trabalhar. Então você vai ver que havia essa divisão, tá ligado? Justamente que é unicamente partidária. Você vai ver que é realmente a única diferença entre os dois era apenas o grupo que eles queriam alcançar para ter o seu movimento. Né, mas eles queriam o objetivo da revolução deles. Exatamente, o objetivo. Mas os fatos em si de como se opera uma revolução, ambos eram revolucionários. Eles queriam mudar a estrutura revolucionária, é isso. Exatamente. Mudar a estrutura social, política, econômica. E é isso que eu falo constantemente que as pessoas precisam entender. Ah, mas o nacional-socialista defende o porte de arma. Não, não defende o porte de arma. Ele defende o porte de arma para setores da sociedade que apoiam. O líder deles, o líder máximo, vocês sabem quem é. A primeira coisa que ele fez quando ele subiu ao poder foi o quê? Desarmar a população. Foi uma das primeiras coisas que ele fez. Ele era um desarmamentista. Exatamente. E ele armou setores da população específicos de que apoiavam ele. Específicos. Ou seja, vou conceder... Apoiavam financeiramente, Exatamente. Ou setores que viu que tinham muito mais facilidade para abraçar aquela causa. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo bem esdrúxulo. Vamos dizer que um setor de um mercado de trabalho, não vou dar emprego nenhum aqui para ninguém achar que é apologia a nada. Cuidado com o exemplo. Exato. Mercado de trabalho. Vamos dizer, aí eles diziam, esse setor daqui precisa estar armado porque eles trabalham com tal coisa. Era uma justificativa. Mas ele sabia que maior parte daquele setor dali apoiava ele. Por isso ele armava. Era armar para conquistar. Vocês já viram o filme A Onda? Era exatamente isso. Eles só amavam pessoas que eram prol da causa deles. Eram pessoas que estavam ali junto com eles. Por isso que eu acho de uma maior canalice pessoas que defendem regimes autoritários, pessoas que defendem regimes, vamos botar aqui as claras, comunistas, terem a cara de pau de exigir retratação
de pessoas, por exemplo, que é o exemplo que a gente está falando hoje, que a gente sabe que pessoalmente não são Exato. isso. Mas tem pessoas que se intitulam, eu sou desse jeito, eu sou tal coisa, eu defendo isso, tá ligado? E não causa nada, não acontece nada, tá ligado? E fica tudo por isso mesmo. E vocês vão ver exemplos hoje, das maiores canalices que a sociedade já viu no Brasil, das maiores caras de pau e a passação de pano que todo santo dia a gente tem que assistir, coisas que fizeram movimentar a gente fazer um projeto como esse. Verdade. Então esse foi mais um corte da gente, galera. Muito obrigado aí por assistir. Não se esqueça aí de deixar o seu like, compartilhar com seu amigo, que é muito importante para a divulgação aqui no canal. Deixa aqui nos comentários o que você achou também, é muito importante o seu feedback, a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever também para você ter acesso aos nossos conteúdos e ativar o sininho para que você receba as notificações e não perder nada no nosso canal, tá certo? Um abraço e tamo junto.